Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para tirar uma dúvida de um membro lá do grupo no Telegram, o grupo oficial aqui do canal. Para você que não sabe, tem um grupo lá no Telegram, é uma extensão do que acontece por aqui, que a gente dá continuidade por lá. E tem um membro lá que está com uma dúvida relacionada a controlador de carga, mais especificamente MPPT. Acredito que talvez possa ser a sua dúvida também. Fica comigo até o final desse vídeo, que com certeza absoluta você vai enriquecer mais ainda o seu conhecimento. Vamos lá! A dúvida dele é relacionada à questão dos 10% de carga de um banco de baterias e um controlador de carga com uma determinada capacidade em corrente. Por exemplo, ele cita aqui o seguinte: um controlador de carga de 20 amperes, ele vai limitar a corrente até 20 amperes, ou seja, ele vai enviar no máximo 20 amperes para o seu banco de baterias. E aí ele vai mais adiante aqui. No caso de um banco de baterias em 24 volts, 150 ampere-hora. A gente precisa aí de 10% desses 150 ampere-hora, vai dar exatamente 15 amperes. Então, no caso de um MPPT de 20 amperes, estaria limitando ali perto dos 20 amperes, o que é a mais pura verdade, ele não vai mandar mais do que 20 amperes, porém ele continua aqui com um controlador de carga de 30 amperes, aí eu já vou ter o dobro dessa corrente de 15 amperes para o banco de baterias. Isto pode danificar o meu banco de baterias? Esta é a grande dúvida dele. E a resposta que eu tenho para você, João, para você que acompanha aqui o canal agora, está aqui acompanhando com a gente, quer aprender mais sobre esse tema, a resposta é: não vai danificar o seu banco de baterias. Esses 10% que a gente sempre fala da capacidade do banco total, você tem um banco de baterias de 150 ampere-hora, 10% de 150 é 15 amperes. Só que você pode enviar entre 10 e 25% para o seu banco de baterias. 10% é o mínimo recomendado, porque se você recarregar sua bateria com menos de 10%, vai levar muito mais tempo para essa bateria carregar, e aí você corre um grande risco de sulfatar as placas da bateria. Por isso que a gente sempre fala na questão dos 10%. Mas você pode enviar até 25% tranquilo, sem ter nenhum tipo de problema. Esse é o ponto chave aqui desta dúvida. Só que existem alguns pontos interessantes que eu vou trazer para você aqui agora. Primeiro de tudo, um controlador de carga, ele só vai mandar o máximo de corrente que ele foi projetado se você tiver placa fotovoltaica o suficiente para isso. Então imagina-se que você tem a quantidade de placa correta, ideal, para que esse controlador de carga mande sempre esses 30 amperes, que é o que ele foi projetado. Você vai conseguir mandar esses 30 amperes. Mas aí tem uma questão, eu vou usar aqui a calculadora para poder auxiliar aqui nos cálculos. 150 amperes, vamos ver aqui o 20% desses 150 amperes, aliás, vamos pegar o máximo, 25%. Quanto que vai dar em corrente? Dá 37,5 amperes. Ou seja, 25%, que é o máximo que uma bateria pode receber de corrente sem danificar essa bateria, vai dar 37,5 amperes. O controlador de carga está limitando a 30 amperes, que é o máximo dele. E ainda tem o limitante placa fotovoltaica, ou seja, módulo fotovoltaico. Se você não tiver o módulo fotovoltaico suficiente para enviar esses 30 amperes, não vai ser enviado esses 30 amperes para o banco de baterias. Tem um outro ponto muito importante também que você precisa levar em consideração. Você utiliza o teu sistema ao mesmo tempo que você está carregando a bateria? A maioria das pessoas utilizam ao mesmo tempo que carrega. Eu mesmo utilizo ao mesmo tempo que eu carrego o meu banco de baterias. Então, nesse ponto, você precisa levar em consideração o seguinte: o controlador de carga de 30 amperes vai precisar enviar esses 30 amperes e dividir parte disso. Parte vai para o banco de baterias e parte vai para a carga que você está utilizando. Então, imagina-se o seguinte cenário: você tem aí uma utilização durante o dia que demanda 10 amperes. Uma média aí, tá? Uma média de 10 amperes. Ora tá um pouquinho mais, ora tá um pouquinho menos, mas uma média de 10 amperes ali, durante o dia. As suas cargas, sua lâmpada, seu computador, seu notebook, sua televisão, ou a carga que você estiver utilizando aí, vai demandar 10 amperes. Já foram 10 amperes do controlador de 30, vai sobrar 20. Esses 20 amperes vai para o seu banco de baterias, ou seja, dentro do limite entre 10% e 25%.
Então, neste cenário aqui, João, você que está acompanhando aqui agora, se essa é a sua dúvida também, não vai ter nenhum problema, pode ficar tranquilo, não vai danificar o seu banco de baterias, até porque também você não vai ficar o dia inteiro mandando toda essa corrente para o seu banco de baterias. A gente tem ali o primeiro estágio de carga, que é a corrente constante. Depois de um certo tempo, começa a cair essa corrente e aí o controlador de carga passa para o segundo estágio, que é tensão constante. Se você tiver placa o suficiente, uma produção legal, vai ficar por 2 horas dessa forma, logo em seguida passa para flutuação. Então não vai existir nenhum problema, não vai danificar sua bateria neste cenário aqui, tá? Mas é muito importante você se aprofundar ao máximo aí para entender como que tudo funciona, e aí com base nisso você vai conseguir calcular, dimensionar e projetar da maneira ideal para a tua necessidade, para o teu sistema aí, beleza? Aqui no canal tem uma vasta gama de conteúdo que vai ajudar você a tirar todas essas dúvidas, fazer os cálculos de uma forma bem bacana. E se você quiser se aprofundar mais ainda, convido você a conhecer o meu curso de energia solar fotovoltaica off-grid. Na descrição desse vídeo aqui tem um link que vai levar você para uma página que vai te explicar um pouco mais de detalhes. E se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like bacana, ajudar a compartilhar o conteúdo, e eu quero saber de você. O vídeo de hoje ajudou você? Tirou a sua dúvida relacionada a esse assunto? Você já conhecia esse tema? Como que é o teu sistema fotovoltaico? Participa aqui com a gente nos comentários aqui embaixo. Com certeza absoluta, a comunidade aqui do YouTube, os inscritos do canal vão gostar bastante de ver a sua participação. Com certeza absoluta você ajuda bastante, beleza? Grande abraço, até a próxima aula, próxima dica, próximo vídeo ou próximos testes aqui do canal. Fui! Foi esquisito, não gostei não.